Bem-vindos ao grande benchmark de distros Linux, um projeto que levou praticamente 2 meses para ser completado e que vai tirar aquela velha dúvida de qual distro Linux é melhor para determinada atividade com números e não deduções. Para os curiosos, nós incluímos o Windows 11 nos testes também, assim dá para ter uma ideia de como o sistema da Microsoft se compara a diversos outros sistemas Linux, incluindo em alguns games. O grande benchmark de distros Linux é um projeto audacioso por diversos motivos e nós tivemos o apoio de muita gente para realizar ele, incluindo o nosso apoiador de hoje, Parallels. A versão 20 do Parallels acabou de chegar e com ela ficou ainda mais fácil de criar um ambiente de produtividade utilizando máquinas virtuais Windows ou Linux no seu macOS. Entre as novidades temos melhores integrações com ferramentas profissionais como o Intune, criação de perfis para aplicar automaticamente certas configurações às suas máquinas virtuais, com novas opções para o gerenciamento de múltiplas VMs ao mesmo tempo. Agora também é possível acessar os arquivos das suas VMs Windows diretamente pelo Finder. E para os fãs de Linux, o Parallels ampliou seu suporte para as distros, permitindo que todos os profissionais de tecnologia possam aproveitar o melhor dos mundos, ideal para pequenas e médias empresas. Temos um vídeo lá no Linux Lab sobre essa nova versão do Parallels que vai te mostrar mais do que ele pode fazer. O link vai estar aqui na descrição. Aproveite a promoção de 25% off por tempo limitado. Depois que ela acabar, você ainda pode ter um desconto legal utilizando o cupom DIOLINUX. Links aqui na descrição. É importante que você entenda por que esse é o grande benchmark de distros Linux, ou GBDL para os íntimos. Foram testados 20 sistemas operacionais diferentes, 19 distros Linux e o Windows 11 com 3 setups diferentes, um laptop Core i7 com chip gráfico Intel Xe e um PC com um Ryzen 7 como processador e 2 GPUs, uma da AMD e outra da Nvidia. O hardware completo você consegue ver aqui na tela, então pode pausar para conferir os detalhes com calma se você quiser. Em termos de equipamentos, os nossos amigos da Pichau foram essenciais, fornecendo 2 GPUs que nós utilizamos nesses testes e também as memórias do computador. Então, como forma de agradecimento, aqui na descrição você encontra os links para esses produtos. Já quanto aos sistemas que foram testados e quais testes foram feitos, eu tenho a agradecer os membros aqui do canal. Vocês foram essenciais para as nossas tomadas de decisão. De forma geral, nós contemplamos aí todos os sistemas mais famosos, eu diria, mas como existem centenas de distros Linux, literalmente, pode ser que a sua tenha ficado de fora, uma grande chance na verdade, né? Existem muitos detalhes no entorno de um projeto desse tamanho, mas como eu não quero enterrar esse vídeo neles, vamos focar mais nos resultados. Porém, esses detalhes podem ser importantes para alguns de vocês, então aqui na descrição você encontra uma planilha com todos esses dados, detalhes e configurações que foram usadas, onde você pode entender melhor ali as características de cada um dos sistemas, as versões dos softwares que eles tinham e assim por diante. Só conferir aqui na descrição, fechado? Fica à vontade para criar os seus próprios filtros se você quiser. Apesar disso e de eu querer simplificar aqui ao máximo para você entender, tem algumas coisas que você realmente precisa entender antes de ver os números para que eles possam fazer algum sentido. Por exemplo, todos os testes foram realizados dentro de um período de 1 mês aproximadamente, entre o dia 20 de julho e dia 24 de agosto de 2024. Imagine então que os testes aqui mostram qual seria a experiência que você teria em certos hardwares se você tivesse baixado todos esses sistemas praticamente aí ao mesmo tempo, mas isso não quer dizer que os resultados sejam absolutos. Com o tempo, todos os sistemas vão recebendo atualizações e as coisas podem mudar. O melhor que a gente pode fazer é o que todo benchmark faz praticamente, um recorte da realidade em um determinado período do tempo. Você pode encarar como referência, mas sabendo que em diferentes condições e equipamentos, como no seu PC e na sua casa, os resultados podem ser diferentes, beleza? Quanto aos sistemas, a regra que nós usamos foi a de não interferência tanto quanto possível, evitando ao máximo embutir nos resultados algum valor decorrente de fator humano. Com isso, eu quero dizer que nós não consertamos bugs que apareceram, nós simplesmente instalamos os sistemas e usamos tudo por padrão como os desenvolvedores projetaram. Isso significa um comparativo de interfaces diferentes, muitas vezes, kernels diferentes, Shorg ou Wayland e assim por diante. Tudo o que nós fizemos de modificação foi relacionado a instalar os drivers necessários, tipo os drivers da Nvidia, por exemplo, atualizamos para as últimas versões os pacotes do sistema e simplesmente rodamos os testes, nada mais do que isso. Nenhum outro ajuste para otimizar qualquer coisa, extrair o melhor resultado, nada disso. Cada teste foi feito 3 vezes em cada uma das 3 variações de hardware,
gerando uma média que foi arredondada, que é esse número que você vai ver nos gráficos comparativos daqui a pouco, totalizando mais de 1.200 testes ao todo. E aí, onde será que o seu sistema operacional favorito vai ficar posicionado? Vamos começar então com um computador com hardware Intel. Nosso primeiro teste é de renderização com o Blender. Aqui renderizamos 3 cenas diferentes. Na cena Monster, a maioria dos sistemas testados ficou com mais de 40 pontos. Apenas 4 sistemas, Debian, Deepin, VanillaOS e o Windows 11 ficaram abaixo disso, sendo o Windows 11 o pior resultado. Temos um pelotão com 44 pontos, que ficou em primeiro, digamos assim, depois temos um outro pelotão em segundo com 43 e assim por diante. E nesse caso, a posição aqui na tabela não segue nenhuma ordem específica de sistema. Se fez a mesma pontuação, é a mesma posição, pode encarar assim. Na cena Junk Shop, mais uma vez, temos resultados similares. Novamente o Windows 11 tem o pior resultado e novamente temos distros como o Arch Linux, Elementary OS e Tuxedo figurando entre os primeiros colocados. Assim como novamente temos Big Linux, Deepin e VanillaOS entre os últimos. Na cena Classroom, a diferença geral entre os sistemas é pouca. Algumas distros ficaram consistentemente em primeiro nesse teste e o Windows ficou consistentemente em último, sendo o sistema com menos desempenho nesse hardware para esse trabalho em específico. Nosso próximo teste é com o Geekbench, medindo a performance do CPU em single core para tarefas comuns de desktop e trabalho. Nesse teste, o primeiro colocado foi o Regato OS, distro nacional, mas repare que, em geral, a diferença entre os sistemas não é tanta. Do Fedora ali para cima, todos ficaram com mais de 2.000 pontos. Apenas o VanillaOS e o Deepin ficaram bem para trás. Já no teste Geekbench, mas dessa vez em multicore, o último colocado mudou, sendo agora o Fedora, consideravelmente atrás dos demais, especialmente do Regato OS, primeiro colocado aí disparado nesse teste também. Um bom resultado aqui, acredito que seja de 6.500 pontos para cima. Com todo esse hype no entorno de IA, essa foi mais uma coisa que nós testamos usando o Geekbench ML dessa vez. Temos 4 distros, basicamente ali com o mesmo desempenho. Arch, Ubuntu, Manjaro e Linux Mint nesse teste, com as outras ficando levemente para trás. Com mais de 1.100 pontos aqui, nós já temos um bom resultado para o hardware, né, considerando isso. E nesse caso, só o VanillaOS e o Deepin acabaram ficando abaixo. Nesse teste não foi possível avaliar o Windows 11, talvez você tenha reparado. Isso porque o framework a ser testado aqui no Geekbench ML é diferente do disponível para Linux, então nós não estaríamos comparando a mesma coisa e não seria justo. E isso abre a necessidade de eu explicar mais uma coisinha. Ao longo de todos os testes, vocês verão que vários sistemas diferentes terão o status de NA ou não aplicável, pelo menos em alguns testes. NA não é necessariamente ruim, só significa que não foi possível fazer a medição por algum motivo, geralmente até algum bug. E como eu disse, nós não ficamos corrigindo bugs, porque isso aí poderia gerar algum tipo de favorecimento mesmo sem querer. Quando não foi possível medir, nós não temos como saber se o sistema performaria bem ou não nesse teste caso ele fosse executado. Qualquer dedução para além de não sabemos seria tendenciosa. Então, voltando aos nossos testes, agora com a Superposition, teste gráfico que força muito a GPU e faz muitos cálculos de física. Temos tecnicamente o VanillaOS em primeiro, mas se você olhar com calma, vai ver que os primeiros 6 sistemas ali têm resultados bem similares, na mesma casa decimal até mesmo. 2.600 e algo é um ótimo resultado, 2.500 e alguma coisa é um bom resultado e abaixo disso é ruim. E nesse teste nós temos Debian e Pop! OS ali nas últimas posições. Nosso próximo teste é o Web Benchmark com o Firefox, um conjunto de 20 testes diferentes para medir a performance da navegação na internet, algo muito importante hoje em dia. Temos uma assimetria curiosa. Em primeiro lugar, temos o Manjaro, de forma incontestável, e em último temos o Big Linux, distro baseada no Manjaro. Em torno de 1.100 pontos aqui nós podemos considerar um bom resultado. Abaixo de 1.000 já podemos considerar um resultado não satisfatório. Testamos também o Counter-Strike 2 nesse hardware. Alguns sistemas não conseguiram rodar o teste, infelizmente, mas dos que conseguiram, Manjaro e Arch mais uma vez lideraram a tabela, com uma escadinha até o MX Linux, que realmente foi mal. Esse é um caso curioso porque, ao que parece, o simples fato de trocar o sistema usando o mesmo hardware quase que dobrou a performance do jogo, se comparado ali pelo menos o primeiro e o último colocado. Para quem achava que o Windows iria se sobressair em jogos de uma forma incontestável, aqui está mais um exemplo de que nada é absoluto, é o famoso depende.
Se considerarmos que uma boa média de quadros seria acima de 60, talvez, somente Deepin e MX Linux ficaram realmente abaixo disso. Outro game que testamos aqui foi o Shadow of the Tomb Raider, muito mais pesado para esse hardware e praticamente injogável em qualquer sistema em Full HD. Provavelmente o negócio para jogar seria baixar a qualidade, a resolução e tal. Em todo caso, aqui nós vemos quais sistemas conseguiram espremer todo o suco possível e de novo, Arch e Manjaro aparecem em primeiro, dessa vez junto com o Windows. Viu só? Eu disse que depende. No mais, a performance em geral é ruim em todos, né? Até naqueles que ficaram em primeiro lugar. Mas é ainda pior no Fedora, no Pop! OS, no Zorin OS e MX Linux, que fizeram somente 15 quadros em média. Com isso, nós encerramos os testes no hardware Intel. Os testes com a AMD e com a NVIDIA são os mesmos, eles só usam hardwares diferentes. Então, acho que nós podemos ir até um pouco mais direto ao ponto agora, já que você já conhece que testes são esses e para que eles servem, né? Com uma placa da AMD conectada no nosso PC com um CPU Ryzen, na primeira cena do Blender nós temos alguns resultados bem diferentes do que a gente teve com hardware Intel. Ubuntu e Deepin levaram a dianteira tecnicamente, mas francamente, tirando o Windows 11, os resultados até que são bem parecidos entre as distros. Acima de 80 é excelente, de 70 a 80 é bom e abaixo disso talvez deixe a desejar. Na cena Junk Shop, o Regato OS fica tecnicamente em primeiro, seguido do Pop! OS e MX Linux, mas de novo, acima de 50, ótimo resultado, abaixo disso, o Windows. A essa altura dá para dizer que trabalhar com Blender no Windows, apesar de possível, parece ser quase sempre subutilizar o hardware, né? Curioso. Vemos isso mais uma vez, inclusive na próxima cena, Classroom. Regato OS em primeiro, Pop! OS em segundo, mas dessa vez junto com uma galera aí que fez basicamente a mesma pontuação. E o Windows lá por último, mais uma vez. Curiosamente, o Arch Linux não se destacou tanto por aqui, né? O Geekbench em single core trouxe o Regatta OS em primeiro mais uma vez e o Linux Mint em último, com um pouco mais de 100 pontos de diferença. E todo mundo numa escala ali no meio. Podemos dizer que de 1300 para cima aqui nesse processador nós temos um bom resultado, com a galera que deixou a desejar abaixo disso. Em multicore, tá lá o Regatta OS novamente liderando a tabela, com novamente o Mint em último, mas dessa vez é uma grande diferença mesmo, praticamente 2000 pontos. Dessa vez o Mint não está totalmente solitário, no entanto, o Zorin OS faz companhia para ele na lanterna. No Geekbench ML, nosso teste de IA, o Regatta OS dominou aqui com o hardware AMD mais uma vez, nenhum sistema na mesma casa decimal que ele. Mas temos uma galera ali dos 1060, os 1070 com um bom resultado. E aí os piores resultados do teste, com o Nix OS na lanterna, não muito atrás do Deepin. Várias distros tiveram problemas com o hardware AMD do teste da Superposition, mas dos que conseguiram completar o teste, outra distro nacional tomou a frente. O Big Linux foi o único a chegar acima de 8.200 pontos. Várias outras distros tiveram bons resultados. Acho que nenhuma aqui foi realmente mal, né? Com o Debian ficando um pouco atrás, mas também com quase 8.000 pontos. No Web Mark, mais uma prova de que os últimos serão os primeiros, o Big Linux, que amargou a lanterna no nosso teste com hardware Intel, agora é o líder com a GPU da AMD conectada, seguido de perto pelo Manjaro, sua base, que performou muito bem aqui novamente. Acima de 1000 eu considero um bom resultado com esse hardware e daqui para baixo insatisfatório. Curiosamente, o outro sistema brasileiro ficou em último aqui, bem desgarrado dos demais. Em CS2, quem levou o troféu foi o Vanilla OS, mas com o OpenSUSE Tumbleweed logo ali na cola e o MX Linux fechando o pódio. O Windows ficou no meio da tabela aqui novamente no CS e o Big Linux ficou em último, sendo o único sistema a não chegar aos 100 quadros nesse teste. Shadow of Tomb Raider infelizmente teve problemas para rodar o benchmark fixo nessa placa em todos os sistemas, então não foi possível determinar o resultado e pode ser completamente ignorado. Apesar disso, o game em si roda normal. Considerando que o travamento ocorreu no Windows, também eu só posso deduzir que algum problema com a placa de vídeo em si, ou até mesmo com o próprio jogo e a placa de vídeo da AMD, talvez, alguma coisa do tipo. O que nos leva aos testes com a GPU NVIDIA. O hardware é essencialmente o mesmo que a gente acabou de ver com a placa da AMD, mas sai do setup ARX 5500 XT e entra uma RTX 4060 no lugar. Lembrando que nós não estamos comparando as placas AMD e NVIDIA entre si, nós estamos comparando a performance dos sistemas. Elas não são equivalentes em tecnologia e preço. Chama atenção também para um detalhe.
Muitos desses testes são relacionados à CPU e outros elementos que não foram alterados no setup, como as memórias, por exemplo, mas o fator de ter uma placa ou outra conectada por muitas vezes se mostrou interessante, modificando o desempenho dos sistemas nos testes. No Blender, a Cena Monster mostrou pra gente que usando essa placa da NVIDIA conectada no PC, o desempenho entre todos os sistemas é bem consistente, a variação fica ali em torno de 5 pontos. É claro, é ruim com o Windows de novo. Nada muito diferente pode ser visto na cena Junk Shop, Windows em último, Vanilla OS em primeiro, e o mesmo ocorre na cena Classroom. No Geekbench Single Core temos Manjaro liderando dessa vez com o Zorion S em último, e em Multicore temos o Regatta OS voltando a aparecer no topo, dessa vez com o Debian em último. O Regatta aparece novamente em primeiro no Geekbench ML, com o Zorion OS amargando a última posição. Talvez depois de ver tantos números, o seu cérebro comece a identificar alguns padrões, mas testes assim ajudam a gente a evitar esses equívocos que podem ocorrer por causa da nossa intuição. Na Superposition, a dianteira com placa da NVIDIA é do mesmo Zorin que ficou em último lugar agora há pouco no último teste, nadando de braçada inclusive em cima do Big Linux, do Windows 11, mais especialmente do Deepin. A maior parte dos sistemas fez mais de 17 mil pontos aqui, mas temos sistemas espalhados em posições diferentes ao longo de toda uma centena de pontos, como você pode ver aqui pelos gráficos. No Web Mark temos um estreante na liderança. O Tuxedo OS ficou indiscutivelmente na frente do Linux Mint, que por sua vez ficou distintamente na frente do Big Linux, Windows 11 e Elementary OS. Vanilla OS, Bazzite e KDE-Neon foram realmente mal nesse teste, pelo menos utilizando uma placa da NVIDIA. E depois de tanto ficar no meio da tabela, o Windows 11 com hardware NVIDIA marcou presença aqui com 210 quadros e liderança incontestável, com o Debian num próximo segundo lugar com 200 quadros no nosso teste de Counter-Strike 2. Temos uma bela de uma escada aqui também, até chegar ao Deepin com míseros 22 quadros. Em Shadow of Tomb Raider, o sucesso do Windows 11 não se repetiu. Ele ficou, na verdade, muito próximo dos piores resultados conseguidos. Nada se compara aos 6 ali do Deepin, mas a diferença para o primeiro, apesar de não ser tão gritante quanto do CS, ainda existe. Quem levou a melhor nesse teste foi o Debian, seguido do Elementary OS, Ubuntu e Zorin. Se tivermos algum sistema realmente melhor, é difícil dizer. Em alguns casos a diferença existe aqui no benchmark, mas se você fosse utilizar aí no seu PC, talvez seria difícil de perceber. São alguns segundos a mais ou a menos na renderização do Blender, uma compactação de arquivo que termina alguns segundos mais rápido ou mais devagar, uma página web que carrega alguns milissegundos mais rápido e assim por diante. Acho que vale a pena você parar para analisar cada teste novamente ou até acessar a planilha na descrição e ver tudo com calma. Eu tenho certeza que existem deduções muito interessantes que eu não fiz a respeito dos dados que talvez você possa fazer. Mas para finalizar, a gente pode fazer uma brincadeira. Eu resolvi criar uma espécie de ranking geral de pontuação. Nada para você levar super a sério, que fique claro. Mas e se a gente atribuísse pontos para cada uma das posições? Quem ficou em primeiro recebe 20 pontos, quem ficou em segundo recebe 19, até o último que recebe apenas 1 ponto, e assim entre todos os intermediários. Se dois sistemas tiveram exatamente a mesma pontuação em algum teste, eles recebem os mesmos pontos da posição que ficariam. A gente soma tudo e quem fizer mais pontos tecnicamente foi porque ficou mais vezes em melhores posições ao longo desses mais de 1000 testes aí nos 3 setups. Fazendo essa conta, o resultado ficou assim. Manjaro foi o sistema que mais vezes ficou em melhores colocações, pelo visto, seguido de perto pelo Ubuntu. O top 5 fecha aí com o Elementary OS e Regatta OS empatados em terceiro lugar e o Linux Mint. Arch Linux e Pop! OS fecham um segundo pelotão, digamos, acima ali dos 390 pontos. E assim seguimos até chegar aos 5 que ficaram mais vezes em posições piores: Bazzite, Big Linux e NixOS, formando um grupo próximo ali dos 330 pontos, e afundados Windows 11 e Deepin. Acho que a minha maior surpresa foi ver o Elementary OS indo tão bem de uma forma tão consistente em tantos testes, especialmente por ser um sistema que eu nunca consegui utilizar para ser produtivo. O Manjaro ter ficado em primeiro aqui também surpreende um pouco, porque é outro sistema que deu uma certa dor de cabeça. E acho que o Ubuntu também, ainda ser tão consistente assim depois de vários anos, é algo que surpreende um pouquinho se for ver, já que muita gente alega que os snaps deixam o sistema com baixa performance e tal. A distro que eu uso, o Pop! OS, ficou em sétimo nesse ranking geral aí.
E o seu sistema favorito, se foi testado, claro, ficou em que posição? Conta aí nos comentários. Para finalizar, é importante ressaltar que apesar dos números nos darem bons indicativos, especialmente os dos benchmarks, não essa brincadeira de ranking aqui no final, não são apenas esses números que importam. Por exemplo, eu estou muito ok com a ideia de abrir mão de alguns segundos numa renderização, digamos, em troca de um sistema que me ajude a realizar o meu trabalho e não dê problema. E, infelizmente, nem todos que tiveram bons resultados nos testes me ofertaram isso. Esse é um outro lado importante do uso dos sistemas e desse projeto de benchmarks. Ter passado tanto tempo comparando e testando eles me permitiu aprender mais sobre cada um dos sistemas e como eles funcionam, e evidenciou também alguns pontos fortes e fracos que os números não mostram. Mas não se preocupe, eu contei mais a respeito disso nesse vídeo aqui do lado. Só clicar aqui para continuar assistindo e eu te vejo por lá. Valeu e falou!